Sendo líder, o que devo fazer para dar bom exemplo? A questão não é nem o título, né? É isso que A questão é você lembrar que você carrega, né, se tratando da nossa realidade aqui, espiritualmente falando, você está carregando o nome de Jesus, né? Eu sempre lembro daquele versículo que fala que nós somos embaixadores, né? Um embaixador, ele representa ali um país, né? Então, a gente representa o Senhor Jesus. Então, a nossa responsabilidade é grande. Não que a gente seja perfeito, né? A gente tem falhas, mas a gente tem que procurar, através do nosso caráter, mostrar o Senhor Jesus para as outras pessoas, né? Então, às vezes, o maior exemplo não é o que você fala para as pessoas, mas é o que você faz, é como você reage diante de um problema, diante de uma situação onde você é contrariado. Eu acho que esses são os maiores exemplos que a gente pode dar, né? Muito mais que às vezes a pessoa assim, eu posso ser um exemplo se eu trouxer muitas almas. Claro, isso é uma coisa que vai ser uma consequência da tua vida com Deus, né? O teu caráter, você vai ter amor pelas almas, então você vai se esforçar para ganhar almas. Mas o principal não é isso. Não adianta a pessoa trazer milhares de almas e ela não ser um testemunho, ela não buscar todos os dias ser uma pessoa humilde, que às vezes a pessoa, ela acha que ela ser um exemplo, ela sempre tá certa. Não, muitas vezes é um exemplo você ser humilde e reconhecer quando você tá errado. Às vezes eu acho bonito isso das pessoas, né? De ter aquela humildade de reconhecer, ainda mais quando a gente é jovem, eu acho que a gente tem mais essa dificuldade, a gente sempre quer provar que tá certo, né? Então, acho que o exemplo vai muito mais do que você tá sempre certo. Às vezes você é um líder e você, então, eu não posso errar, eu tenho que estar sempre certo. Não, muitas vezes você vai errar, principalmente porque você é líder. Então, quem está na frente está todos os olhos sobre você, né? Então, você vai estar muito mais suscetível a um erro do que uma pessoa que não está liderando. Mas quando você errar, você ter humildade de reconhecer que você errou, né? E ali falar, olha, gente, desculpa, eu falei isso, mas isso aqui não foi legal, vamos fazer assim. Então, eu acho que o exemplo é isso, para você ser um líder, né? E eu penso assim, né? Quando a gente quer dar bom exemplo, a gente tem que ver qual é a intenção que a gente quer dar o bom exemplo, né? Porque às vezes a intenção de você estar como líder, como você fala aí, de dar bom exemplo, é para que quando você deixar de ser líder, às vezes é trocado, às vezes vai para outra responsabilidade, tenha sempre aquele jovem que fale, quando a fulana tava de líder, nossa, ela fazia isso. Daí isso não vai ser um exemplo fake, né? Porque o Senhor Jesus, ele quando veio aqui na Terra para dar bom exemplo pra gente, ele não fez só pra tipo, olha, pra vocês depois ficarem falando de mim. Não, ele deu exemplo porque ele sabia qual era o nome que ele carregava. Ele não carregava só o nome dele, ele carregava o nome do próprio Deus, né? O nome do Pai. Então, eu acho que o exemplo é uma consequência do que a gente é, né? E a gente vê ali o tempo todo que a preocupação de Jesus em si não era nem a questão do bom exemplo, vamos assim dizer. Ele queria, a maior intenção dele era fazer a vontade do Pai. Então, quando a gente foca nisso, em fazer aquilo que agrada a Deus, que é a vontade do Pai, consequentemente, esse bom exemplo, ele vem, né? Se eu tenho consciência de que eu estou fazendo certo diante de Deus, eu estou honrando a Deus, então não tem erro. Agora, se eu fica ali aquela pontinha de dúvida, será que era para eu estar fazendo isso mesmo? Será que eu agi certo? Será que eu falei certo? Então ali já não está sendo, porque não fez para Deus, tá buscando outros meios, né? Tá querendo mostrar, né? Olha, porque às vezes já ocorreu a situação de eu ver, de ter até pergunta assim, como que eu posso dar exemplo e tal, mas a intenção não era para mostrar o Senhor Jesus, mas era para se mostrar, né? Então eu acho que a gente nunca pode deixar cair nesse erro. Trocar a intenção, né? Trocar a intenção é uma má intenção. Não, poxa, eu nem tenho que perguntar como que eu posso ser um bom exemplo. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu sirvo a Deus e quero fazer a vontade de Deus, eu vou ser um exemplo. E um bom exemplo não é a pessoa que fica falando muito, que vive dando orientação para todo mundo. Não, são as pequenas atitudes, né? Eu lembro também de uma reunião, e esses dias o Bispo Renato falou na reunião de domingo de manhã, que a gente, sendo assim, fazendo a vontade de Deus, a gente é como a Bíblia
daquele nosso familiar, que talvez ele nunca vai pegar a Bíblia física, mas a gente, através do nosso comportamento, a gente vai ser essa Bíblia que ele lê todos os dias, né? Que às vezes aquela pessoa nunca vai vir na igreja, mas através de você ela vai conhecer a palavra de Deus. Então essa tem que ser a intenção. Olha, meu Deus, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. E vai ser uma consequência, ser um bom exemplo, ser um bom testemunho com falhas. Vai ter falhas? A gente não é perfeito. Mas dentro das nossas, mesmo com as nossas falhas, não pecados, que tem diferença, mas dentro das nossas falhas, ali também, se a nossa intenção é boa, a gente vai ser um bom exemplo por onde passar, né? É isso aí, vai ser aquele bom perfume, né? Vai ser o bom perfume de Cristo. Assim, às vezes eu me pego lembrando de situações que eu vivi, de pessoas que eram um bom exemplo ali perto de mim. E quando eu lembro, às vezes, daquela pessoa, ela não estava falando nada comigo. Ela estava diante de uma situação, ou ela estava reagindo a algo que aconteceu com ela, e eu estava ali apenas de observadora, né, vamos assim dizer, e aquilo ali, para mim, foi um bom exemplo. Tanto que me influenciou a entender o que aquela pessoa realmente estava fazendo a vontade do Pai. Então é muito legal, né? Porque Deus, ele realmente olha situações e detalhes que às vezes a gente, na nossa humanidade, a gente não olha. E é nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes que a gente acaba realmente tendo bons exemplos, lições para nossa vida. E o Espírito Santo acaba falando com a gente. Ele acaba mostrando assim, olha, você tá vendo isso daqui? Olha, isso aqui que eu gostaria que você fizesse. Tá vendo como aquela pessoa ali reagiu ou se conduziu? Olha, faz desse jeito. E não é uma coisa clara, assim, com holofotes, ou que tem um microfone todo mundo mostrando, falando. Ou tipo, direcionado pra ou tá você, falando, Juliana, eu tô fazendo isso pra você. Não, o Espírito Santo, ele vai mostrando e ele vai falando, olha isso daqui. Isso aqui é um bom exemplo. E Deus mostra realmente. E é isso, né? É muito interessante, porque às vezes a gente fica achando assim, o bom exemplo vai vir de algo muito grande, muito espalhafatoso, né? E às vezes a gente, assim, quando a gente tá nessa conexão com Deus, é algo tão natural que às vezes passa tempo e uma pessoa chega na gente e comenta, aquilo que você fez aquele dia, aquela palavra, ou um gesto de dar um bom dia, tal, aquilo foi tão bom pra mim. Aí você para assim, mas eu fiz isso, tipo assim, a gente nem não tem noção. Se liga que tá fazendo, mas por quê? Porque tá ali naquela conexão de falar com Deus, meu Deus, eu quero fazer o melhor pro Senhor, entendeu? Então é ali onde a gente tá e Ele nos usa e a gente vê que não é algo assim forçado, mas é natural, porque vem de Deus, que a gente nem percebe, né? Porque realmente tá fazendo algo como natural, né? E às vezes você não pode ficar também pensando, mas nunca me falaram isso, então quer dizer que eu sou um péssimo exemplo? Não, como a gente falou, né? A gente é exemplo para aquelas pessoas que Deus coloca ali, que tipo, vai ver em você algo bom, porque a gente não é perfeito, então vai ter algo bom ali que Deus vai mostrar para aquela pessoa, né? E essa questão de ser e de ser algo natural, de você não forçar, eu nunca esqueço. Tem uma jovem, hoje ela é obreira, né? Uma vez perguntaram, não sei, eu acho que ela tinha que preencher uma coisa e perguntou quem tinha ganhado ela para Jesus, né? E ela foi e falou que fui eu. E eu, tipo assim, eu tenho um pequeno probleminha, assim, que às vezes eu esqueço umas coisas também, mas tipo assim, eu não... Na hora, sabe quando você fala, mas eu achei que... Sabe por quê? Porque eu ia lá buscar ela na casa dela. Então, pra isso, pra ela, isso foi tipo... meu Deus, sabe? Foi uma forma. Então, existem várias formas de você dar exemplo, de você ganhar. Eu creio que também o meu comportamento, assim, mesmo eu sendo bem maluquete, que nem eu falo, né? Exemplo, sempre vai ter alguma coisinha ali que vai ajudar alguém. Deus sempre vai colocar uma pessoa que se encaixe, que bate ali. É por isso que a gente não vai agradar todo mundo, sempre vai ter, e né? assim, a Bíblia já deu a planta, né? Que nem os loucos errariam o caminho. Não tem problema. Como? Nem os loucos errariam o caminho? Que versículo do livro da Juliana. Não, gente. Quando eu falo assim de nem os loucos errariam o caminho, é quando a gente, por exemplo, ouve aquele versículo que diz assim, que Deus, ele escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as fracas. Porque justamente as pessoas se atêm a uma aparência de algo muito
padronizado, mas Deus ele não trabalha dessa forma, né? Deus ele trabalha enxergando o que está no interior. Ele não olha a aparência humana, né? Às vezes por fora a pessoa é louca, é doida, assim, maluquete, igual minha amiga. Mas assim, eu também sou, todo mundo aqui é um pouco. Todo mundo... Mas Deus ele não olha para isso, ele olha para o que tá dentro. Ele não se atenta à aparência externa, né? E logo também a gente vai ver muito bem aí detalhado sobre isso em Reis, quando chegar a parte de Davi. E então, essa questão de exemplo é fazer a vontade de Deus, né? Independente do seu jeito, sua personalidade. E uma questão também de ser exemplo é quando você é uma pessoa que é maleável a fazer a vontade de Deus, né? Você tá ali, porque a gente fala assim, dessa parte de ser maluquete, daí o que entra? Porque eu conheci também uma amiguinha, né? Que ela é assim, ela era muito calminha. Daí eu via assim, muito assim, a pessoa descontraída é legal, a pessoa descontraída não sei o que lá. Daí ela começou a querer ser descontraída. Mas sabe quando não encaixa? A pessoa ficou meio... Cada um tem sua personalidade. Por exemplo, que nem a minha personalidade é diferente da sua. Acho que é menos maluca que a Não, a dele é maluquinha. Eu sou uma maluquinha contínua. Ela tem os momentos. De repente ela... Mas o jeitinho dela é tão... Né? Então, mas assim, mas não é que a Juliana, a Fabiana estão dando mau exemplo e eu sou bom exemplo porque eu sou mais calma, mais contida ou falo menos. Não, cada um tem a sua essência. Esse que é o problema, que às vezes a pessoa fica se comparando. Daí também vem a questão da comparação. Aí eu não sou um exemplo igual a dona Vanessa, porque a dona Vanessa fala assim, ela fala assado, ela é desse jeito, eu não sou assim. Gente, todo mundo é diferente, cada um tem uma personalidade. Então não é porque a tua personalidade é diferente da outra que você não vai ser um bom exemplo, né? Porque a partir do momento que você quer fazer a vontade de Deus, você é um exemplo. Agora, se as pessoas que estão à sua volta, talvez você ali como uma líder, né? Você tá ali ajudando jovens, você tá ali... E aquela pessoa não vê você como exemplo, não é porque você tá fazendo as coisas erradas, mas é porque ele não tá sendo sensível a ouvir a voz de Deus. Amém. Porque é por isso que sempre tá trocando, né? Então é por isso que daqui a pouco eu tô aqui, daqui a pouco vem outra pessoa que é bem zen, daqui a pouco vem outra pessoa que é assim, assado, tal. Por quê? Porque cada pessoa vai ajudar um certo tipo de pessoa que Deus quer ser ajudada, né? Então é por isso, você não pode se comparar, você não pode se diminuir por ninguém. Eu sempre lembro dessa frase, porque a Juliana não se diminua por ninguém. Hashtag Juliana. Então, mas é uma verdade, assim, né? É isso, eu acho que a gente falando disso, assim, isso tem muito a ver com tudo, né? Até nessa questão de você dar um bom exemplo. Porque entra a questão da comparação. Fulano de tal é um bom exemplo e eu não sou. E daí você começa a se diminuir, se colocar para baixo, começa a não enxergar as suas qualidades, aquilo que você tem de bom. A partir do momento que você tem o Espírito Santo... Pra que você vai se comparar? Ponto. Não tem motivo pra você se comparar, pra você se diminuir, pra você se achar inferior. Porque, gente, pelo amor de Deus, você virou palácio, habitação do Espírito Santo. Então não tem motivo pra você se diminuir. Então já elimina isso aí de você. Se você não tem o Espírito Santo, corre atrás dele, porque é ele que causa toda essa mudança a ponto de você se sentir seguro, definido, a ponto de não se diminuir por ninguém, não se preocupar, por exemplo, com o que as pessoas acham a seu respeito. E uma coisa também que está ligada a essa questão do bom exemplo é a questão do ser e do fazer. Você tem que ter o cuidado de não querer fazer muito achando que você está dando um bom exemplo. Quando, na verdade, você deveria se preocupar em ser, porque quem é, naturalmente... vai, como a Vanessa falou, vai dar esse bom exemplo, vai ser um bom testemunho, vai honrar o pai, a mãe, vai honrar o nome de Jesus, vai honrar o nome que carrega, né? Não é só em uma área, não é tipo assim, é um bom exemplo na igreja, mas em casa é um mau filho. É um bom exemplo na igreja, mas na escola só mata a aula, não vai pra aula, só tira nota vermelha. Não, é um conjunto, é tudo. Então, quando a pessoa ela de fato, é por completo.